Por que tem poucos profissionais na área, já que esse faturamento é tão grande? Sim, E aí, perfeito. com a sua fala aí, eu chego à resposta. Porque poucos profissionais sabem desse ramo. Né? Poucos profissionais estão atentos a essa oportunidade. Né? Poucos profissionais são gestores do imóvel rural. Por quê? Porque para ser, você precisa entender de todo esse cadastro, né? Você precisa ter clareza. E não é todo mundo que tem. Talvez que você esteja vendo essa live aqui, você nem tenha consciência de todo esse problema, né? Então, por que tem poucos profissionais? Porque poucos profissionais estão atentos a essa oportunidade. Sabem que essa é uma oportunidade. Por quê? Porque até os proprietários de imóveis rurais não sabem. Então, o que a gente está falando aqui? Está falando aqui que é uma oportunidade para você empreender, faturar acima de 15 mil reais por mês e resolver esse tipo de problema, né? Sendo gestor de imóvel rural. E assim, a gente não está falando que é fácil, né? A gente não está falando que é fácil, a gente está falando que é possível. É possível por quê? Porque várias pessoas da comunidade do Comboral conseguiram, né? Chegar a esse tipo de faturamento de acima de 15 mil reais por mês. E pessoas do Brasil todo, né? Do Acre até o Rio Grande do Sul, e a Iapoca ao Chuí aí. Tem pessoas executando Comboral pelo Brasil todo, né? E assim, é possível. É possível. E uma coisa que eu ligo também com é possível, Murilo, não é fácil, mas é possível, é que a gente está falando aqui que é uma mina de ouro, né? É uma mina de ouro. Esse conhecimento, né? Esse conhecimento dos proprietários de imóveis rurais é uma mina de ouro. Então, você trazer isso para eles, primeiro trazer para você que está chegando agora do zero, que não sabe nada disso, tornar consciente dessa solução, né? Desse método de resolução desse problema. E esses proprietários de imóveis rurais, tornar eles conscientes que eles precisam resolver, né? Só que é uma mina de ouro, a maioria nem sabe que precisa. A grande maioria desses profissionais de um cadastro só brigam por cara que precisa ali, mas a maioria nem sabe que precisa desse conhecimento, que sai em 90%. Então, pessoal, o que a gente está falando aqui? Que mina de ouro fica lá a céu aberto, Murilo? Você passa lá, opa, uma mina aqui, ó, ouro aqui, ó. Não. Por isso que o nome é mina, né? Você tem que ir lá dentro, vai lá escavar, é isso? Você vai escavar e vai achar o ouro lá dentro, né? Vai demorar um pouquinho, né? Muitas vezes, a depender das ferramentas que você tem, a depender de onde você está, né? De onde você está para chegar na mina. E só que é possível, né? Só que você vai ter que escavar, mas é possível você atingir esse tipo de faturamento. É isso que a gente está falando aqui. Então, é esse posicionamento, essa falta de conhecimento que vai fazer você faturar, né? Acima de 15 mil reais por mês. Perfeito, perfeito, Santi. E para complementar o que você falou aí, quando o cara ouve isso, quando as pessoas ouvem isso, essa mina de ouro, essa sua oportunidade de mercado, essa forma de empreendedorismo, de você ser um gestor territorial rural, muitas pessoas pensam, poxa, isso é só para engenheiro? Eu estou vendo aí INSS Engenharia, é só para quem é engenheiro? Eu preciso ser técnico? Eu preciso ser formado na área para fazer? Não, pessoal. Essa é uma metodologia que é uma metodologia com base no empreendedorismo. Com base no empreendedorismo. Até porque muito difícil vai existir um único profissional que consiga ser, do ponto de vista ali de habilitação técnica, ele esteja ali habilitado para resolver tudo, absolutamente tudo que o imóvel rural precisa. Vai ser difícil você ter um cara que assine um projeto, um georreferenciamento de certificação, depois entre com um processo de um uso capião, extrajudicial, depois assine outra questão. Não. Dificilmente você vai encontrar esse tipo de profissional. Tá? O que a gente precisa hoje é do gestor territorial rural. O gestor territorial rural é o cara que ele tem a noção ali de como é que funciona, ele sabe diagnosticar o passo a passo e ele consegue desenvolver, ele consegue fazer parcerias e ele tem uma equipe que vai entregar o que o imóvel rural precisa. Às vezes eu sou gestor, algumas etapas ali, algumas das componentes
do método do combo rural. Eu posso ter habilitação técnica para desenvolver, eu posso saber fazer, mas vão ter outras componentes do combo rural que eu vou precisar contar com parcerias. Para você ser dono da farmácia, você não precisa ser o farmacêutico. E é exatamente sobre isso que a gente remete aí no método do combo rural. Tá? A metodologia do combo rural é uma metodologia que vai entregar um resultado multifinalitário para o cliente. Vocês anotaram, espero que você tenha anotado ali os diversos problemas que o proprietário de imóvel rural, ele está inconsciente que pode chegar para ele. Então, esse é um serviço, é um cadastro, né, que é multifinalitário, ele tem multifinalidades. Se o cadastro é multifinalitário, ele é multidisciplinar também. E o que a gente precisa ter é uma outra ponte, é um elo, é uma rede de contatos, é um cara que une todo aquele quebra-cabeça. Só que o cliente, ele conversa só com o gestor territorial rural. O cliente, ele entende que, poxa, é Santiago, é o engenheiro Santiago, é o engenheiro Matheus, é o engenheiro Murilo que resolve o meu problema. Não importa quem que ele tenha como equipe. Esse cara aqui, o que eu colocar de problema do ponto de vista da gestão do território do imóvel rural, esse cara vai resolver meu problema. Né? E aí gera um outro ponto que começa a gritar o alto faturamento também, que eu acabei não falando, que é o fator da recorrência. Esse mesmo cliente que te contratou uma vez, que indicou para outros clientes, ele vai te contratar outras vezes. Quiçá anualmente, quiçá todo ano ele vai te convidar, ele vai te chamar para resolver ali uma questão de regularização fundiária rural. Pergunta para a gente como é que a gente sabe disso. A gente tem cliente aqui que mandou a primeira mensagem para a gente em 2019. Inclusive, eu vou me programar para mandar alguns áudios falando sobre isso no canal do Telegram com um print. A primeira mensagem que o cliente mandou para a gente em 2019, até hoje, em 2021, ele segue contratando a gente. Porque ele sabe que tudo do ponto de vista do imóvel rural dele, a gente pode resolver. E o imóvel rural dele não tem apenas um problema, não, tem vários problemas. E mais, ele não tem apenas um imóvel rural, não, ele tem vários imóveis rurais, então é um outro ponto. O fator da recorrência. Quando você junta todos esses pontos, você começa a perceber que o que a gente fala aqui, né, Santiago, que é para faturar mais de 15 mil reais por mês, mas se você analisar esse mesmo método para faturar mais de 15 mil reais por mês, ele é um método também para você conseguir faturar múltiplos 15 mil reais por mês. Bem mais de 15 mil reais por mês. 15 vezes 2, 15 vezes 3, 15 vezes 4. Pergunta para a gente como é que a gente sabe disso. São casos que a gente vê diante dos nossos olhos. Talvez você esteja observando, talvez você tenha caído de paraquedas nessa live aqui, e eu também me espantaria se, por exemplo, um cara falasse assim, ó, tem uma oportunidade de mercado e existem pessoas aí que faturou 65 mil reais em 30 dias executando esse método. Talvez eu acharia estranho se a gente não visse diante dos nossos próprios olhos as pessoas começando, alguns começando do absoluto zero, outros começando com uma certa experiência, mas todos indo rumo ao faturamento de mais de 15 mil reais por mês, observando essa mesma oportunidade aqui que a gente está falando.